Boa noite, pessoal. Professor Lima aqui da Atlantic University. Bem-vindos ao canal do podcast da universidade. É um prazer tê-los na nossa audiência. Hoje eu tenho um convidado especial. A gente vai falar de um assunto extremamente interessante. É também um brasileiro, Márcio Kotz. Bem-vindo, Márcio. Obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com a gente. Uma área de tremendo interesse nacional, internacional, a questão da privacidade de dados. O Márcio, mais do que qualquer um, sabe muito bem disso. Márcio, para a gente começar, uma apresentação rápida de você, como é que isso começou, claro. Quem é você, para a gente, daí a gente parte. Legal, antes de mais nada, obrigado aqui por me receber. Eu sou advogado europeu e brasileiro, tenho atuado há mais de 20 anos com tecnologia, né? E tenho o meu escritório de advocacia no Brasil, Kotz Advogados, e hoje assumi aí o desafio de ajudar a tocar a Get Global International, que é uma consultoria de privacidade de dados internacional, com sede nos Estados Unidos, escritório na Europa e também no Brasil, né? Bom, excelente. E essa parte de privacidade, Márcio, para a gente começar a conversar, é a questão do impacto hoje da privacidade nas empresas e nas pessoas, né? Mas primeiro, antes de tudo, o que é data privacy? O que é privacidade de dados? Como é que você define isso ou conceitua isso, né? A pergunta é muito boa. Na verdade, eu vou te dar o conceito de data privacy ou privacidade de dados que está em grande parte das regulamentações de privacidade de dados. Né? Privacidade de dados é a regulamentação do processamento, né? Esse é o termo que a maioria das leis usam, do dado pessoal. E o que ela define como sendo dado pessoal? Né? Porque eu posso ter a minha definição, você pode ter a sua, mas o que vale é a que está em grande parte das regulamentações. Ela entende que qualquer informação de uma pessoa identificada ou identificável, ela é considerada como dado pessoal. Então, dado pessoal, diferente do que muita gente acha, não é aquele dado que identifica uma pessoa. Dado pessoal é qualquer informação de uma pessoa identificada ou identificável. Porque o fato que essas informações, elas vêm sendo coletadas por grande parte das empresas e os governos, né? E, consequentemente, dentro dessa sociedade da informação que a gente vive hoje em dia, isso, caso venha a ser utilizado de uma forma não adequada, pode eventualmente ter situações de invasão de privacidade dos indivíduos. Né? Certo. E essa parte do impacto nos negócios, né? Ou seja, o tema de que a privacidade de dados pode ser uma oportunidade, pode ser um desafio, né? Como é que você vê isso aí em termos de negócio? Na parte de desafio, né? Primeiro que ele é um desafio porque as empresas até então elas não eram orientadas no sentido de saber que tipo de dado estava coletando, não na riqueza de detalhe que a lei hoje pede. Né? É um desafio saber então o que a gente tem de legado, né? O que a gente tem lá no nosso banco de dados. É um desafio mapear todos esses processos de fluxo, né, de dado. É um desafio mudar a cultura da organização, porque agora tem que considerar uma forma nova de lidar com o uso de dados pessoais. É um desafio porque tem um investimento em cima disso, né? Então, esses são, na maioria das vezes, o grande desafio. Alguns modelos de negócio acabam até morrendo, né? Porque eles são muito pautados no uso do dado, que eventualmente não pode mais existir daquela forma, né? Então, esses são os grandes desafios. Agora, do lado da oportunidade, ela traz a oportunidade, essas regulamentações, de você revisitar muitos dos seus processos de negócio, né? Às vezes, o dia a dia acaba se perdendo, né? O entendimento de como que as coisas são feitas. Então, é uma oportunidade de revisitar processos e, eventualmente, melhorar os processos, mudar os processos. É uma oportunidade também para as empresas melhorarem a sua imagem junto ao mercado de consumidores, né? Porque ela acaba trazendo ali a possibilidade da empresa passar uma imagem de transparência. Claro, né? Essa é a palavra boa, transparência, respeito. Então é uma oportunidade bem interessante nesse aspecto. Para os profissionais também, muita oportunidade, porque com essas leis você acaba tendo a necessidade, a demanda, digamos assim, de um profissional com um skill, ou com skills, né? Skills bem
complementares, né? Exato. Só para te dar uma ideia, existe uma chargezinha cômica que ele define o profissional de privacidade de dados como um bicho novo, né? Com a cabeça de um elefante, o corpo de uma girafa, a pata de jacaré, porque ele tem que saber um pouco de legal, do que está na lei, o que está na regulamentação. Ele não precisa ser advogado, mas ele tem que saber qual é a regulamentação. Ele tem que ter um skill de segurança da informação, porque o dado não pode vazar. Ele tem que ter um skill de mapeamento de processos internos, Exato. porque ali está um tratamento de dados. Ele tem que ter um skill de compliance, né? Então, assim, é um bicho novo. Se é um bicho novo, talvez seja oportunidade. Não, isso é uma coisa interessante, porque na verdade, como essa parte de bicho novo, traz muita oportunidade para pessoas que têm esse interesse de aprender, de se envolver. E como a gente conversou, a parte, por exemplo, de processo, tecnologia, governo, sociedade, aprendizagem, educação, né? Tudo isso tem leis, vida e sociedade em geral, relações internacionais, tudo isso passa a ser super importante nesse processo de privacidade, porque é a maneira que a gente vive, né? Sem dúvida. Se bem que para o próprio usuário, ele é uma das pessoas, um dos contribuintes dessa falta de privacidade, porque muitas vezes para o social media, a mídia social, as pessoas botam todo tipo de coisa lá. Sim. Coisas que muitas vezes escapam uma coisa que não devia estar, etc. E gera, né, essas coisas assim meio estranhas, tipo cancelamento na internet, não sei o quê. Então, com essa parte de inteligência artificial se desenvolvendo, a internet das coisas, essa evolução, esse incremento gigante da coleta de dados, né? Eu acho que não há outra forma de escapar de ter a privacidade de dados como parte integrante do dia a dia da sociedade, né? Não, sem dúvida. Governo das pessoas. Sem dúvida. A gente tem inúmeros casos de situações que algumas pessoas acabaram vivendo em razão dessa falta de proteção, né, da privacidade ou do uso dos dados pessoais, né? Então são coisas que essas regulamentações elas tentam evitar, elas têm um propósito, né? A grande complicação, o grande desafio dessas legislações é achar o equilíbrio entre proteger a privacidade, mas ao mesmo tempo não limitar demais a inovação, né? E o desenvolvimento das empresas e, consequentemente, da própria sociedade como um todo. É esse ponto de equilíbrio aí que é, às vezes, um pouco difícil de encontrar. Não, exatamente. Isso é para o profissional, em geral, na área de negócios, na área de ciência, ou tecnologia, etc. Eu acho que é uma área ampla, né, de possibilidades, como a gente conversou. Não, sem dúvida. Um pouco, porque sem dúvida. Tem muita coisa para aprender, para aplicar, né? E acaba sendo essa coisa sinergética, né? Uma sinergia de várias áreas para você chegar a um ponto que você tem. E talvez não seja possível nunca ter a privacidade de dados perfeita. É isso aí. Esse é um ponto, assim, num lugar qualquer, o espaço que a gente está tentando chegar. Eu costumo dizer que privacidade de dados não é um problema a ser resolvido, ela é uma condição a ser administrada. Exato. Ou seja, não é um problema que numa hora você vai... eu tenho a solução, resolvi o problema. Ela é uma condição, ela não vai deixar de existir, só que ela tem que ser administrada. Ou seja, não é um destino, é uma rodovia. Exatamente. Você fica dirigindo a vida inteira ali para chegar a algum lugar que você não sabe exatamente onde que é. Falando em gestão, ele não é um projeto, né? Que na definição de PMI é tudo que tem começo, meio e fim. Exato. Ele é um processo que nunca acaba. Exatamente. Não, isso é interessante porque isso vai, na minha opinião, tem aspectos políticos, né? Tem aspectos sociais, filosóficos, tem aspecto tecnológico, ou seja, em qualquer ângulo que você observar, econômico, tem elementos ou participação de privacidade, né? Sem dúvida. Não vamos escapar disso aí. Agora, uma coisa interessante, aliás, para o mercado brasileiro, mais também bem interessante, é que cada país do mundo tem um nível de percepção, ou como esses conceitos, essa parte de sociedade, filosofia e tal, se aplica para, por exemplo, para a Inglaterra, ou para a França, ou para a China, ou para a Dinamarca, ou para o Quênia, ou para o Canadá. E esse é um desafio de fazer negócio internacional. Para o executivo, no caso que a gente está conversando aqui, o brasileiro, mas qualquer executivo, né? Sim. Não, tanto que o slogan da Get Global International é Data Privacy Nowadays is Global. Privacidade de dados hoje em dia é global, porque de fato é. Exatamente. Então, esse é um grande desafio para o profissional, e oportunidade também, para o profissional brasileiro, porque se ele trabalha numa organização internacional, ela vai ter que lidar com regulamentações em locais distintos e ter um programa que atenda a tudo isso.
né? Isso é um desafio, mas ao mesmo tempo é muita oportunidade do profissional ter uma carreira internacional. Claro. Né? Claro. Eu acabo sendo um exemplo disso, de um brasileiro que hoje tem uma carreira internacional por causa de privacidade de dados, e posso citar inúmeros casos aqui de profissionais brasileiros que hoje têm carreira internacional. Exato. Por exemplo, hoje o head de privacidade de dados da Fujitsu em Portugal é um brasileiro, é um ex-colaborador da Get Global International. Da L'Oréal, durante muito tempo, também foi um brasileiro. Né? Hoje, poucos sabem, o head global de privacidade de dados do Twitter é brasileiro. Você vê? Ou seja, uma oportunidade grande para o profissional, para o jovem, né, para as pessoas que estão procurando estudar diferentes áreas em diferentes tipos de estudo, de campo de estudo. Ou seja, tem implicações e conexões com a segurança digital, né, a proteção de dados, a privacidade de dados, como você falou, processos, gerenciamento, governança. Sim. Esse é uma umbrella, é um guarda-chuva ainda mais amplo, né? Sim. Política, economia, ciência, a sociedade em geral, né? Normalmente, Alex, as pessoas me perguntam, mas o que você precisa para ser um bom profissional de privacidade de dados? Né? Óbvio, você precisa do conhecimento técnico, né? Saber da regulamentação, precisa saber como gerenciar, que aí não é nada de legal, não é nada de jurídico, é como que eu gerencio esse problema. Você precisa conhecer um pouco de segurança de informação. Mas você precisa, caso você queira ser um profissional internacional, de outros skills, né? De entender que culturalmente coisas são vistas de forma diferente e tratadas de forma diferente. Exato. Então, instituições como a sua, né, onde que você participa, que é a Atlantic University, ela traz essa possibilidade para o executivo brasileiro de ter um pouco dessa experiência internacional. Exato. Ou pelo menos beber da fonte daqueles que tiveram essa experiência internacional, para ele, quando tiver essa oportunidade, estar bem preparado. E privacidade de dados é um desses campos, onde eventualmente você pode buscar esse tipo de oportunidade. Com certeza. É uma área extremamente interessante, tem um mercado amplo de trabalho que só vai crescer. Não tem como ela reduzir de tamanho ou de participação. A Europa hoje, ela consome absurdamente o profissional de privacidade de dados. O Brasil hoje já está numa crescente por causa da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, grandes empresas, óbvio que tem lá o que a lei chama de encarregado de dado e que a lei europeia tem um nome muito mais bonito, que é o DPO, Data Protection Officer. Né? Então, por exemplo, a gente ajudou a formar nos cursos de formação, hoje, a DPO da CPFL, da Companhia Paulista de Energia Elétrica, que foi a DPO do Banco Safra. Certo. Né? Demos treinamento para grandes empresas. Né? Hoje, a Get Global International, ela aqui nos Estados Unidos, está trabalhando em todo o projeto de adequação da Gerdau aqui nos Estados Unidos. Né? Então, esse profissional que tem intenção, tem outras empresas brasileiras também que tratam essas questões de privacidade, o Grupo Arezzo, com as 4 marcas que atuam aqui nos Estados Unidos, Embraer, JBS. Né? Então, isso só para citar as empresas brasileiras. Né? Eu acho que o exemplo emblemático de oportunidade é quando a gente tem um brasileiro cuidando de questões de privacidade de uma das maiores plataformas de rede social, que é o Twitter. Claro. Então, agora, para você chegar nesse ponto, você precisa dessa aspas, experiência, ou pelo menos ter bebido da fonte de quem tem experiência internacional. Parece besteira, mas não é. Quem tem a experiência ou teve a experiência internacional sabe o quanto a pessoa pode ser extremamente qualificada tecnicamente, mas se ela não tiver algumas habilidades de soft skill para saber entender que coisas são vistas e feitas de forma diferente do seu país de origem, infelizmente gasta-se um tempo absurdo até a pessoa perceber, e aí muita oportunidade acabou ficando. Isso é uma coisa interessante, cara, que eu posso relatar. Eu morei no Canadá, morei no Brasil, morei em Hong Kong, morei em outros lugares, quer dizer, vários lugares nos Estados Unidos. Então, é interessante esse aspecto de você, não só o profissional, quando você se expõe a outras culturas, sem dúvida, você fica muito mais flexível, muito mais capaz de entender as nuances de cada cultura e como elas tratam das questões, por exemplo, de trabalho, de promoção, de gerenciar um empregado, de gerenciar uma companhia, de fechar um negócio, de sentar. Tudo isso e, obviamente, voltando ao tema da privacidade de dados, como as pessoas tratam do que é considerado privado. Uma das coisas que a gente conversou por alto
é a questão do social media, na mídia social, onde as pessoas compartem um monte de informação. Então, elas mesmas são as que mais promovem, de certa maneira, a falta de privacidade. Porque anteriormente, há 30 anos atrás, não havia social media, não tinha compartilhamento de nada disso. Você podia ter umas fotos do aniversário e tal, mas saía às vezes no jornal, na coluna do Jornal Social, né? Sim. Mas era muito mais limitado. Hoje Sim. você pega qualquer plataforma de mídia social, você atinge o mundo inteiro. Você Sim. pode conectar com todo mundo. E o pessoal comparte todo tipo de coisa, né? É. E isso, na verdade, de certa maneira, a gente não pode também exagerar, mas de certa maneira gera uma tendência de excesso, de falta de privacidade em muitos aspectos, né? Sim. E essa procura incessante de entender mais da vida dos outros, né? Sim. Que é a celebridade, o influenciador digital, né? Que ele exatamente vive disso. Mas esse interesse, né? De tudo saber. isso que você está descrevendo para mim são problemas que já existiam, certo? A fofoca e o querer saber da vida do outro sempre existiu. Não, isso é a natureza humana, né? É da natureza humana. Só que era uma natureza humana mais limitada. Mas não nessa escala, Exato. exatamente. Agora Então, assim, o profissionais. problema já existiu. A questão da exposição, né? Antigamente, você também, limitadamente, dentro do que era possível, você tinha também essa questão de se expor, do aparecer ou aparentar tal coisa. Exato. Né? Mas agora a gente ficou assim, fofoqueiro profissional. Exato. A gente agora tem uma plataforma, tem tecnologia para agora a suportar escala a fofoca, é outra, né? Então, e o impacto, tanto para o bem como para o mal. Isso. Então a gente tem um aspecto assim brutal, né? Negativo, que pode aparecer, como também positivo. Então, nesse aspecto também, entra uma mistura nesse bolo que é o governo, ou seja, a parte das leis e o que é justo, o que é injusto, o que é democrático, o que não é democrático. Isso é um rolo que a gente depois vai conversar. Mas eu queria só, Márcio, de novo, te agradecer a presença. É sempre um prazer ter você com a gente aqui na Atlantis University. Para o pessoal do Brasil que nos está assistindo, obrigado pela atenção, pela audiência. A gente vai voltar mais vezes com outros podcasts. Obrigado, Márcio, pela Imagina, o participação. prazer é meu. Um abraço. Até mais.